Deus abençoe a todos. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, mais um culto virtual. E nesse dia eu quero ver com vocês Lucas, capítulo 8, versículo 22, um texto muito conhecido, mas muito oportuno para os nossos dias. Olha só por quê. Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante, Jesus acalma uma tempestade. Então diz assim, Naqueles dias entrou num barco Jesus com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Então aqui Jesus falou, na minha Bíblia está até em vermelho aqui, passemos para o outro lado do lago e partiram. Tá bom? Então, dia normal na vida dos discípulos, Jesus está no barco com eles, diz que eles vão passar para o outro lado do lago, é o Mar da Galileia, e eles vão embora. Versículo 23. Navegando eles, Jesus adormeceu. Então, olha só, pessoal, que beleza, né? Melhor não pode ser. Tu tá no Mar da Galileia, tu tá num barquinho lá, tu olha no barco, no teu barco ali tá Jesus. A coisa está tão tranquila, tão maravilhosa que Jesus olha para ti e diz assim: vou descansar um pouco. Quando a gente olha nos capítulos anteriores, Jesus tinha feito muitos milagres, tinha sido um dia muito agitado, então fazer milagre deve cansar, Porque, meu Deus do céu, era tantos que ele fazia. E tá tudo beleza, Pedro tá lá, imagina a tranquilidade, aquele marzão, estrela, aquela brisa, Jesus dormindo, sabe, falando para ti, cara, eu vou dormir um pouquinho. Jesus, olha, o que é? É uma maravilha, Aí sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Como é que as coisas mudam? Como é que pode mudar tanto de uma hora para outra? Imagine você está ali naquela calma, marzão, Galileia, estrela, barquinho, Jesus falando para ti, cara, eu vou descansar um pouco. Aí de uma hora para outra a coisa muda, mas muda tanto que o barco se enche e eles estavam em perigo. Quando eu li esse texto aqui, eu me lembrei desse ano, até porque esse ano vai ser inesquecível, Mas o começo do ano parece o começo desse versículo aqui. A gente estava começando o ano, pelo menos nós também em casa, eram novos tempos, novo lugar, novo trabalho. A gente olhava para a nossa nova casa verde lá, bonita, Jesus estava junto, parece que ia descansar com a gente. Talvez você também cheio de planos, tranquilo, vai ser um ano bom. Tudo estava assim, maravilhoso, tudo estava prometendo aqui, que nem começou essa viagem aqui. Mas de uma hora para outra, pessoal, mudou tudo. E põe mudar tudo nisso que a gente não sabe nem como é que vai continuar. Então, esse versículo 23 é o reflexo do nosso ano, assim, de começa tudo bem, daqui um pouquinho muda tudo, tá bom? Podia chamar esse aqui de Lucas 8, 2020, em vez de 23. Bom, pessoal, vamos lá. 24 agora. Chegando-se a ele. Então, vamos começar a tirar lições aqui desse versículo para a nossa vida, para esse ano que a gente está vivendo. Eu acho que a primeira lição bem clara que a gente aprende aqui é o seguinte: a gente tem que se certificar que Jesus está no barco da nossa vida, tá bom? Jesus está no barco da tua família. Pessoal, se Jesus não tivesse nesse barquinho aqui, se Jesus não tivesse junto nesse barco com os discípulos, a gente não sabe como é que ia terminar. Eles não tinham curso de natação. Essas tempestades aqui eram complicadas mesmo, tá? De uma hora para outra virava e podia virar o barco aqui. A gente não está falando de um Titanic, inclusive o Titanic afundou, mas eram barquinhos pequenos, então era uma onda lá pegar de mau jeito, a coisa virava e afundava. Então, a primeira lição que a gente tira de um texto como esse é assim, certifica que Jesus está no barco da tua vida. Eu me lembrei quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei da história de Jairo, que eu já falei para vocês, que
está lá na Bíblia também, está ali em Lucas, é só procurar, uma história maravilhosa daquele homem, né? Uma história real, daquele homem que está em casa com a mulher, tem a filha deles de 12 anos, a única filha, e a filha está com febre, está aumentando, e a gente está falando de Jerusalém há 2 anos atrás, e eles não tinham recursos, não tinham nada, até que a mulher de Jairo olha para a filha, a febre aumentando, ela já perdendo a esperança, ela olha para Jairo e diz: Jairo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, e a gente conhece a história, Jairo contrariando a sua tradição de fariseu, de chefe de sinagoga, contrariando toda a sua tradição, até familiar, tudo, ele pega e vai atrás de Jesus, ele diz: se eu preciso saber onde é que está esse homem, ele vai atrás, a gente conhece a história, ele traz Jesus para dentro da casa, e depois que Jesus entra na casa, ressuscita a moça que já havia morrido, ou seja, perderia a filha, e não sabemos nem se perderia a vida também, porque era uma situação muito triste. Mas porque Jesus veio para dentro da sua casa, houve um milagre, salvou a sua filha, salvou a sua vida, salvou a sua família, ou seja, certifica-se que Jesus está na tua casa, está no barco da tua vida. A gente está tendo um tempo extra maravilhoso para poder pensar sobre isso, tá bom? Porque tem muitas histórias que a gente conhece de pessoas que não tiveram todo esse tempo. Veio a tempestade e em seguida levou todo mundo. Então, a primeira lição: certifica que Jesus está no barco da tua vida, da tua família. Se ele não está, convida. Fala: Jesus, eu já não entendia muita coisa, esse ano agora que eu não entendo mais nada, eu quero ter um pouco de certeza a respeito, pelo menos da salvação, para que eu tenha uma esperança concreta para onde eu possa ir. Chama ele vai te ouvir. Primeira lição: certifica que ele está no barco da tua vida. Segunda, chegando-se a ele, versículo 24, despertaram-no dizendo: Mestre, perecemos. A segunda lição é aqui, se ele está no barco da tua vida, conversa com ele. Aproveita para conversar, aproveita para chegar perto, tá bom? Em momentos difíceis da nossa vida, a gente tem que chegar perto de Jesus, e em momentos fáceis da nossa vida, aí que a gente tem que chegar mais perto ainda para não se desviar, porque é nos momentos fáceis que a gente acaba esquecendo muita coisa, né? Muita coisa mesmo, muito se esquece até da família quando tudo vai bem. Não, é que nesses momentos a gente tem que se achegar a Ele e falar com Jesus: Jesus, me ajuda, né? Eu me lembrei também do Salmo 23, vamos dar uma lidinha aqui, o Salmo 23, Salmo maravilhoso, tá bom? Olha quanta coisa a gente pode tirar desse Salmo 23, diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem verdes passos e guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Olha aqui, a gente tá vivendo literalmente em vales de sombra e de morte. Mas Davi tinha a Deus como seu pastor, por isso que ele não temia esses vales. Porque ele sabia que Deus era maior que os vales e ele sabia que Deus era maior que a morte também. E pessoal, a gente não precisa ser um pastor de ovelhas para entender que quando a situação está complicada, quando há alguma situação de morte para as ovelhas, o que uma ovelha tem que fazer? Ela tem que se chegar perto do seu pastor. Em momentos de perigo, o melhor lugar para uma ovelha estar é perto do seu pastor. Tá bom? Então, se a gente está andando em vales de sombra e de morte, literalmente, a segunda lição que fica aqui, que é a hora da gente se achegar ao nosso pastor, chamado Jesus, e ficar perto dele. Ficar perto dele e tentar escutar tudo que ele tem para nos dizer, tá bom? Até para a gente sentir mais segurança. Quanto mais longe do teu pastor, num vale de sombra e de morte, mais medo tu terá, e quanto mais medo, pior a coisa fica. Davi dizia: eu não temerei mal nenhum, porque o meu pastor está comigo. Se a gente não pode vencer a Covid, a gente pode vencer o medo, tá bom? E o medo é fortalecendo a nossa fé em Jesus, chegando para perto dele e conversando com ele. Então, a segunda lição é isso. Chega para perto de Jesus, conversa com ele,
tá bom? Esse é o momento exato para te fazer isso. E aí o texto segue, ele se levantou, né? Repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e fez-se a bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Então, pessoal, a terceira lição aqui, num momento como esse deposita toda a tua fé, toda a tua esperança em Jesus. Eu tenho certeza aqui que Jesus, ele até foi dormir, até foi descansar, tá bom? Porque nem eu falei, teve um dia bem agitado, mas eu tenho certeza que quando começou a tempestade que ele deve ter acordado. A gente não está falando aqui de um transatlântico, de um iate 5 estrelas que não podia, tá bom? Por mais que não tenha, alguém tenha sono, eu já vi barcos daquela época lá, não tinha como ficar dormindo no meio de uma tempestade. Mas Jesus não estava dormindo mais. Ele estava só agora querendo saber aonde os discípulos estavam depositando a fé. Porque uma coisa é tu ter fé em Jesus quando tudo vai bem. Outra coisa é tu ter fé em Jesus quando as coisas começam a complicar. E aí Jesus viu que os discípulos ainda não tinham entendido que ele era maior do que tempestade, que ele era maior que Covid, que ele era maior que a morte, tá bom? Porque muitas pessoas me dizem: tá, pastor, mas a gente pode morrer numa pandemia dessas. Tá, o problema não é a morte, o problema é para onde a gente vai depois da morte. E Jesus está dizendo que ele é maior que a morte, ele venceu a morte. Então, quando a pessoa confia, tem fé em Jesus, a nossa fé tem que ser além da nossa vida. Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Pessoal, esse aqui é Jesus, uma pessoa que nós podemos confiar, uma pessoa que não mente. E essa semana conversei com muitas pessoas. Foi bom conversar com várias pessoas que fazia tempo que eu não conversava por WhatsApp. A gente tem, graças a Deus, isso. E uma coisa que para mim ficou bem clara, assim, todo mundo diz: Fábio, não tem mais em quem confiar. A gente não confia nos jornais, a gente não confia nos políticos, a gente não confia na OMS, a gente não confia em nada, porque a gente não sabe até que ponto o pessoal está falando a verdade, se está usando isso politicamente, se está usando isso para ganhar dinheiro. Então, pessoal, a gente vive num mundo que a gente não pode confiar. Agora, Jesus a gente pode confiar. Outro texto que eu nunca vou me esquecer, que eu escutei há muitos anos atrás numa pregação, não me lembro nem o nome desse pastor, mas ele citou esse texto que para mim é maravilhoso. Números 23, 19, olha o que diz aqui, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Deus não mente, Jesus não pode mentir. A mentira é uma coisa que está além de Jesus, ele não pode porque ele é a verdade. Então, no mundo de mentiras que a gente vive em todo sentido, no mundo onde tudo é relativo, em Jesus a gente pode ter uma base firme. Quando ele promete uma coisa, ele vai cumprir. E ele prometeu a vida eterna para todos aqueles que creem e depositam a sua fé e a sua esperança nele. E olha como Jesus, ele promete tanto que como é que a gente começa? Olha como é importante a gente ver os detalhes aqui. A gente começou com Lucas 8, 22, que dizia assim, num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e Jesus disse-lhes: passemos para outro lado do lago. Ele tinha feito uma promessa para os discípulos aqui, passemos para o outro lado do lago. Ou seja, quando ele promete alguma coisa, ele vai cumprir. Veio uma tempestade, veio um monte de coisa, mas Jesus tinha dito: vamos passar para o outro lado do lago. E quando Jesus promete, ele cumpre. Então, a terceira lição que a gente aprende de um texto desse aqui é: vamos colocar toda a nossa fé, toda a nossa esperança em Jesus. Porque no mundo de mentiras, de relativismo, que a gente não pode confiar, que a gente escuta, em Jesus a gente pode confiar. E para terminar, pessoal, vamos lá. João capítulo 11. João capítulo 11, aquele texto maravilhoso, triste e maravilhoso, na ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículo, olha só, 25 e 26.
Jesus diz assim, ó, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Promessa de Jesus. Tá? E como a gente viu lá na questão do lago, lá quando ele prometeu uma coisa. Ele prometeu que eles iam passar para o outro lado do lago, não interessasse o que ia acontecer. E agora ele está dizendo que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Não estou dizendo que vai todo mundo morrer. E pessoal, vamos ser sinceros, eu não quero morrer, eu tenho família, eu tenho amigos, ninguém quer morrer e é até bom. Eu acho que quando uma pessoa quer morrer a coisa está complicada. Mas pessoal, a nossa esperança não pode ser só nessa vida. Tá? A gente está passando por tempos aqui que a gente está vendo que se a gente deposita toda a esperança de alegria, felicidade nessa vida, a coisa vai ser complicada, porque tudo pode mudar. A nossa esperança tem que ser para mais lá dessa vida. E o único que pode dar essa esperança verdadeira é Jesus. Então, pessoal, quais foram as três lições? A primeira, certifica que Jesus está no barco da tua vida. Tá bom? Certifica. Segunda lição, aproveita esse tempo para chegar perto dele. Tempo de vale de morte tem que servir para a gente se achegar a Jesus. E terceiro, deposita a tua fé, a tua esperança toda em Jesus. Não só para essa vida, mas para outra vida também. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Essa lição de Lázaro aqui é fabulosa. Lázaro morre, né? Ele morre, mas ele ressuscita porque Jesus chama ele, aquele milagre maravilhoso, e a primeira pessoa que ele vê depois que ele ressuscitou, teve essa primeira ressurreição aqui, podemos dizer assim, é Jesus. E eu creio que essa deve ser a tua esperança, a minha esperança. Um dia a gente vai morrer. Tomara que não seja nessa pandemia agora, porque eu tenho certeza que isso vai passar. Mas quando a gente morrer, quando eu morrer, a primeira pessoa que eu quero ver na minha frente é Jesus, poder dar um abraço nele e dizer, agora acabou sofrimento, acabou lágrima, acabou dor, porque Jesus promete uma vida eterna onde não haverá choro, onde não haverá dor. É isso que ele quer para ti, é isso que ele quer para a humanidade, mas a gente tem que abrir o nosso coração a ele. Então, se achega a Jesus, deposita a tua fé e esperança nele, porque ele é fiel, ele não mente, ele é a única pessoa que a gente pode confiar. Que Deus abençoe, uma boa semana a todos.